Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto Litoral, Ponto a Ponto Oficial de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta, via YouTube, Facebook, LinkedIn, o nosso canal oficial Ponto a Ponto. Em breve, dentro de mais alguns dias, você terá uma nova configuração, uma nova rádio com um novo Ponto a Ponto só para você. Muita gente diz que é necessário diariamente, eu agradeço o carinho dessas pessoas, mas é necessário que você nos dê o seu espaço, sua atenção, abrindo as portas da sua casa, do seu carro, do seu escritório e mergulhando nas informações. Hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022, hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento, então vou começar a pensar aqui, né? Mas estamos com um motivo muito preocupante. Professor Hélio Anite, professor universitário, economista, especialista e consultor em logística. Quando a gente fala em Dia Mundial de Liberdade de Pensamento, primeiramente, bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Está meio complicado pensar nesse mundo, né? Tá, muito complicado. Os pensamentos são agora duplos, né? Ou você pensa de um lado, você pensa do outro. E você não pode pensar de uma forma diferente que o outro acha que você não deve e vai te tolir, vai te ameaçar, e é errado isso. É errado. Tem aqueles que leem os pensamentos, né? Nós temos um aumento significante daqueles que adquiriram o poder de adivinhar o que a gente pensa. Exatamente, mas quando a gente fala em Dia Mundial da Liberdade de Expressão, eu não posso cercear o seu direito ao pensamento e a sua fala com responsabilidade, é claro. Então, que isso seja colocado em prática, viu, gente? E outra coisa, né? Se tivermos no dia 4 de julho, dia do Independence Day dos Estados Unidos, o americano com as suas cores, branco, azul e vermelho, hoje, 14 de julho, julho é um mês pesado, um mês forte, hein? Dia Nacional da Revolução Francesa. Os franceses hoje comemoram lá com desfiles militares, tropas. O povo francês bate no peito também, eleva aí a sua bandeira, né, com muita responsabilidade, a importância da França para as economias mais importantes do planeta. E para você que é cristão, para você que é católico, para você que é devoto, né, hoje é dia de São Camilo. Então, para aquele que gosta de São Camilo, um abraço especial. Você que não tem a referência, mas é sempre importante, até porque quando não é feriado, mas quando temos o feriado por conta de uma evocação de um santo da igreja, todos se escutam dele também, né? Ponto a Ponto está começando o oferecimento de M Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Você vê aqui na nossa tela, ó, tudo isso que a M Muniz traz para você com muita primazia, muita qualidade, uma empresa que tem um know-how diferenciado no mercado nacional. É o caminho da excelência, literalmente. Você vai ver durante o nosso programa aqui soluções em comércio exterior, logística, é com a nossa vida M Muniz, em Santos e no Rio de Janeiro, com o nosso querido Marcos Muniz, uma equipe muito bem preparada para você. Além de M Muniz, você tem também aqui, ó, essa dica aqui, ó, da NG Plus. NG Plus, consultora incorporadora, uma empresa que tem aí como a qualidade faz a diferença com eles residenciais. Esse tá vendo aqui, ó, é o Ilhas de Malta, fica no canal 5 na Oswaldo Cochrane, Almirante Cochrane, número 32, primazia lançada duas últimas semanas. Hélio, lindo lançamento da NG Plus, equipe do nosso querido Roberto Barroso, filho e equipe, a NG Plus, mas não parem não, além desse Ilha de Malta, nós temos também o Residencial Mykonos. Quer ver? Põe na tela, Virgínia, pum, tá aí, ó, Residencial Mykonos, esse fica perto do canal 6, uma coisa da praia. Olha que prédio lindo, com 2 vagas de garagem, apartamentos, 3 configurações, 99, 125 e 133 metros quadrados, uma planta linda, área de lazer completa lá no alto para todo mundo, 32º andar, garagem com 4 tomadas para carro elétrico. Se você que tiver o quinto, você vai ter a tomada instalada. Tudo isso para você com o conforto, com o lazer, com a qualidade, claro, da NG Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença também, né? Lembrando, ó, nosso caderno Porto e Empresa Negócio está hoje aqui no ar. O professor Hélio Anite, a gente mostra o nosso querido Porto, empresas que a gente fala da região, do país, do mundo, a gente fala também, nosso caderno, esse programa talvez não ficasse, e o caderno Porto e Empresa Negócio foi uma surpresa agradabilíssima. Obrigado por você que mandou seus e-mails, participou e disse para ficar. Temos a Forte Vistoria Automotivas, nosso querido Thiago Rodrigues, eu digo Thiago Forte, né? A nossa querida Forte Vistorias Automotivas. Professor Hélio, quando a pessoa vende o carro, precisa passar por uma vistoria que é obrigatória pelo governo do estado. Se você é lojista, você precisa ter o carro periciado com laudo para vender. Você precisa fazer uma cautelar por isso de uma empresa. E a Forte, nosso querido Thiago, está aqui para mostrar que tem essa excelência. Edu, onde tem a Forte? Tem 4 endereços na Baixada. Joaquim Tava no 4 em Santos, 32238383, Ademar de Papo no Guarujá, 2775, ó, 2765 no Guarujá da Santa Rosa, 3379-1448. Como disse o nosso querido Thiago Rodrigues, tem na Praia Grande também, na Roberto Almeida Vinhas, na Guilhermina, lá na Roberto Almeida Vinhas 935, telefone 3335-65366,
em São Vicente do América 230 34680332 e tem em Mogi das Cruzes a quinta loja, hein? Você tem lá na Francisco Rodrigues Filho, na Avenida do Centro, no 149, o telefone é 11 47909498. Forte Vistoria Automotivas, ó, equipe preparada, toda treinada, toda com o preparo que o governo do estado e o Detran exigem. A Forte faz isso para você. E o nosso Thiago Rodrigues não para de colaborar com o nosso Detran, com profissionais de alta qualidade, profissionais que fazem a diferença no mercado de vistorias automotivas. Depois eu vou falar também para você da Tintas e Tintas, a loja que mais entende tinta da Baixada e Hélio, tintas residenciais, industriais, automotivas, tudo é com a Tintas e Tintas. Essa tinta, por exemplo, aqui, ó, do teto, das paredes, tudo foi providenciado pela Tintas e Tintas do nosso querido Virgínia, 0 vezes. Conhece muito de material de pintura? Muito. E se você quer comprar, O que você pede, ele acerta certo. ele faz o que você quer. E se você quiser levar o seu orçamento, pode levar. Ele cobre, ainda te dá desconto muito bem dado da Tintas e Tintas, Ciranda Feijó 439 em Santos, 3224-5166, São Vicente Antônio Alegria 89, na Vila Melo 3561-3081 e na área continental no Janeiro Branco, Avenida Guimarães 989-3561-3081. Falei aí da Tintas e Tintas também, e você vai conferindo aí os nossos apoiadores e vai conferir muito mais, né? Professor Hélio, ontem nós tivemos o Dia Mundial do Rock and Roll, mas esse é o Dia Mundial do Rock and Roll que muita gente no Brasil gosta e muita gente não gosta, porque tem gente que hoje prefere a sofrência, seja lá como for o título, né? Eu como gosto do Boi Vera Rock and Roll, vamos lembrar aqui de várias bandas, né? Vamos pegar aqui Beatles, Queen, Freddie Mercury, Paul McCartney, Osbourne, Black Sabbath, nós vamos aí CDC, Rolling Stones, White Snake, vamos lembrar de bandas mais jovens, mas também passaram com sucesso, Journey, Kansas, vamos lembrar que é tanta coisa boa, né? Vamos lembrar aqui, para aquele que gosta de um rock and roll mais antigo, Elvis Presley, aí eu vou com um cara que eu era muito fã, ainda sou, Roy Orbison, né? Para quem não sabe quem é Roy Orbison, vai lembrar Pretty Woman, pronto. De uma linda mulher, aquele filme bacana, aquela música, eu tenho DVD dele, tenho CD, então gosta de bom rock and roll que curtiu ontem com certeza. Exatamente, o Roy tinha aquele óculos emblemático, né? Sim. E ele fazia como é que eu faço? Um gargarejo. Isso, exato. Meu filho é fãzaço do Roy. Então, veja seu filho que nós somos, eu acho que mais 3 aqui, né? Eu, você, a gente adora, a gente passamos isso para minha filha que curte as músicas de Roy Orbison, que teve uma vida difícil, né? Perdeu o filho, incêndio, perdeu o médico em acidente, morreu jovem ainda, tinha muito para criar, né? Mas nessa transição ele montou uma banda junto com George Harrison dos Beatles, com Bob Dylan, com o vocalista da banda Hello, também Tom Petty, que faleceu também. Quer dizer, uma banda que trouxe outras músicas legais. Então o dia do rock para mim foi um dia bacana, ontem curti demais. No final de semana a gente, quando tem tempo, ouve e assiste um bom e velho rock and roll. Mas como o nosso tema hoje é água, é mar, que inclusive tem a Jet Prime aqui na tela para alugar o seu jet ski, comprar a sua embarcação, professor Hélio, a gente tem visto muito progresso, mas muita coisa para acontecer ainda. A gente está vivendo um ano de eleição, mas muito se fala da privatização, a desestatização do porto. Eu observava muito bem, né, a nova diretora da ANTAC, né, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Flávia Takafashi, né, ela acabou enumerando conquistas de praticamente um ano que ela vai completar agora, né, no final do mês de julho, à frente, né, e ela fez lá um apanhado geral, dizendo da importância do Porto de Santos e da relevância do Porto de Santos. Ela acabou detalhando e ela disse que um dos pontos que mais chama a atenção, e eu falei, poxa, o professor Hélio conhece como poucos, né? A tramitação desse processo de desestatização, um processo que pode fazer com que a Santos Port Authority, né, possa ter um implemento maior. Isso é importante discutir, né, professor? Quando a gente fala em logística com o nosso Marcos Muniz, fala em transporte marítimo, o nosso querido Vladimir Matos, está ali à frente da Unimar também, e tantos empresários da área, é imprescindível discutir porto sempre. Porto é importante, tanto nós temos nosso caderno Porto, Empresa e Negócios, para discutir porto. Qual é a sua visão nesse momento? Estamos já na metade do ano de eleições, a gente percebe, inclusive, muito comentário a respeito do próprio Mário Póvia, né? Mário Póvia. Meu amigo Mário Póvia. Ele acabou alertando, né, que é importante
que muita coisa seja feita, o implemento da ferrovia, que a desestatização aconteça, que isso possa acontecer com tranquilidade, para que Porto de Santos ainda cresça mais. Exatamente, é um momento histórico, como foi aquele momento em que os Ving tiveram a concessão dos 80 anos e a cidade passou por uma revolução. Novamente, nós nos vemos na linha de tempo um pouquinho adiante, né, no outro século, sim, mas com a expectativa muito grande de investimentos e resoluções de gargalos logísticos que a gente, durante muito tempo, não resolveu. Principalmente a ligação Santos-Guarujá, que está no escopo desse processo. Então, há uma expectativa muito grande. A autoridade portuária está correndo, está trabalhando diuturnamente no sentido de cumprir o cronograma. Agora, em julho, o Tribunal de Contas da União recebe toda a modelagem desse processo que vai chegar no leilão, no martelo, e a gente espera que até o final do ano isso aconteça, se concretize, de fundamental importância. Ele não se concretizando, por uma razão ou outra, né, a gente pode tolerar que aí vai ter um atraso, uma pendenga judicial, uma reclamação, que é muito normal. A gente não pode deixar para trás aquilo que foi prometido. E aí eu confio muito no Tarcísio Freitas, sim, no sentido de que aquele conjunto de obras e investimentos na região seja feito independentemente do processo. Pois não. É uma coisa que é muito importante. Alimentou-se a expectativa de todos os atores locais e temos que ter um plano B em caso a estatização não aconteça nos próximos 6 meses. Quando a gente fala, professor, de evocar aqui um nome, mas não é campanha política para ninguém, longe disso, o professor Ararete usou o nome do Tarcísio de Freitas, que então era o secretário, estava nessa função, no status de ministro, e ele alavancou muito a questão até do Porto de Santos, né? Começou a sair, hoje ele está pleiteando um cargo na eleição ao governador do estado, houve um substituto, está lá no seu lugar, e a gente percebe, mas por ser um ano eleitoral, muito se tem a dúvida, e talvez até essa dúvida seja pertinente, com uma certa frustração, de que não haja, né, um encaminhamento disso. Se bem que a gente conversa com vários artífices disso e dizem que não vai ocorrer e que é tão importante, mas para essa desestatização, a própria privatização que já vem acontecendo, a privatização na verdade já vem acontecendo há muitos anos. Sim, todos os terminais são. Exato, então é muito claro, então às vezes alguns jornais se equivocam dizendo não, Porto de Santos será privatizado e na verdade ele já vem sofrendo esse processo há algum tempo, mas é uma frustração que muita gente teme, né? E a gente percebe que a busca por colocar o Porto de Santos à frente desse patamar, o que a gente vem discutindo, eu sempre bato na tecla aqui, não me canso de dizer, as pessoas dizem assim, poxa, mas peraí, o Porto de Santos é uma realidade, o Porto de Santos é uma realidade, ele é uma realidade, mas a gente precisa crescer e evoluir com o passar do tempo também. Os modelos de portos que o professor também conhece, o professor é viajar, um estudioso na matéria, precisam ser colocados com prudência também para a nossa realidade, né, professor? Exatamente. Como você falou, a vocação da nossa terra, a gente tem que olhar com muito carinho para os próximos anos. Lá atrás, na concessão dos 80 anos, eu tenho certeza que aqueles homens, sabendo que esse processo de concessão era um processo longínquo, eles projetaram, eles visualizaram o que seria o século XXI. Exato. Estavam no pós-revolução industrial, tudo chegando, as ferrovias chegando, novos navios, deixou de ser vela a vapor, deixou de ser vapor, aumentou de tamanho, isso tudo foi acontecendo. Hoje, me parece que nós perdemos um pouquinho dessa visão de 2030, de 2040. Nós precisamos recuperar isso. Os portos do mundo, eles fazem planejamentos que vão há décadas. Porto de Roterdã, 2030, eu conheci em 1990. Só para você ter uma ideia. 90. Em 1990, aqui em Santos, no Casa Grande Hotel, teve um evento portuário em que apresentaram, em 1990, apresentaram o Porto de Santos 2000. E nada daquilo que foi apresentado lá nos slides se concretizou. Algumas coisas se concretizaram, mas muito por conta do empreendimento privado. Sim. Aí no ano 2000, apresentou-se o projeto 2010. E novamente nós repetimos a mesma coisa, nós falamos muito e fizemos pouco. Sim. De 2010 para cá, nós tivemos algumas novidades. 3 grandes novos terminais se instalaram aqui, 2 grandes terminais de container
E temos uma realidade bem diferente hoje, mas que não foi pensada. Não se pensava o porto como o porto da celulose. Hoje o porto é o porto da celulose. Sim, sim. Temos 41 navios atracados no porto de Santos hoje. Só de celulose? Não, e temos 4 só de celulose. Os 41 navios. Pois não. 4 celulose. Celulose. Isso aí era questão de 5 anos. Essa questão dessa paralisação, inclusive, dos agentes melhorou alguma coisa, continuou, porque tem trazido muito prejuízo, a gente percebe isso, que é outra questão para se resolver. O governo tem que resolver isso. Então, quando a iniciativa privada faz o gol, o poder público faz o gol contra, e é uma coisa que não pode acontecer. Exato. E temos aí mais de 6 meses em que a gente não resolve o impasse com relação à questão salarial dos auditores. Correto. E é inadmissível que uma carga que ia transitar no máximo em 3 dias esteja ficando 14 dias no porto. É muita coisa. É muita coisa. Prejuízo total para todos. Exatamente. Estamos gerando aí um gargalo logístico incrível, os terminais de contêiner já não tem mais espaço. Exato. A morosidade causa uma distorção enorme, não somente na cadeia logística, mas com o aumento dos custos, ou seja, o custo do Brasil, que já não era uma coisa satisfatória para quem está nessa logística internacional, ficou pior. Enfim, não se pode ter uma solução que fique perdurando. Numa área portuária, você tem que agir rapidamente. Eu acho que os envolvidos, os atores envolvidos, estão patinando. É importante frisar também, eu vou pegar mais uma vez aqui, evocar a participação nessa leitura que fiz da Flávia Takafashi. Ele numerou um aspecto importante que muita gente passa despercebido também e não observa, né? Os futuras eleições, né? A gente tem do STS 10, nós tivemos recentemente o 11, né? Passou por esse processo. O STS 53, e ela cita, né? São em processo, olha, tramitação do processo de desestatização do porto também passa, né? Em relação a futuros leilões. Esses futuros leilões, eles são determinados pelo governo federal. O governo do estado não tem nenhuma ingerência, a prefeitura muito menos, então isso passa pela mão do governo federal. E aí fica se perguntando, muita gente que é de fora, mas quais são os critérios? Professor, vamos explicar para o pessoal que nos assiste, até mandar um abraço para o Rodrigues. O Rodrigues está lá em Paranaguá. Um abraço para você, Rodrigues, você não achou aqui. Mandar um abraço para você em Paranaguá, para o Bento de Florianópolis, que também tem mais um ouvinte, espectador lá em Navegantes, que é o Wellington Alfredo Moraes. Ele está lá, então são 3 novos ouvintes, né? Novos não, porque o Bento já está com a gente faz tempo, mas lá, e ele diz, Paranaguá, os portos de Santa Catarina avançaram muito, né? Existe até porto municipalizado, desconhecia isso, ele falou que tem porto municipalizado sim, né? Então, essa questão dos futuros leilões desses terminais são importantíssimas também, né, professor? Muito. Eles acontecem toda vez que acaba a concessão do terminal, foi o caso que aconteceu com o terminal da Libra, com o terminal da Rodrimar, então o espaço ficou aberto para um novo pleito, não é? Nós temos aí a expectativa muito grande de uma grande remoção diária, que é a transferência da Concas para o Valongo. A Concas acabou de apresentar um projeto muito inovador, que vai revolucionar, a gente pode ver. Apresenta o projeto? Exatamente. Porque esse projeto ser apresentado foi muito bom, tá vendo? Quem conhece, a gente até pode combinar um programa junto com os dois. Avisa antecipadamente você, claro, os convidados. Nós falamos aqui, a gente conseguiu, inclusive, o Fabrício Perdomenico participou já conosco, e a empresa, o escritório dele, que estava fazendo todo um estudo em relação a essa mudança do Concas, então já foi apresentado esse projeto. Exatamente, que a gente permite a gente imaginar que o Valongo definitivamente vai sair daquele marasmo, daquela área degradada. E está se falando numa temporada para 2023, a maior de todos os tempos no Porto Santos. Exatamente. Nós já tivemos aqui uma temporada que foi de 2008, no dia 9 de fevereiro, em que nós, apesar de termos um berço de atracação, nós atracamos 9 navios no mesmo dia. Foi um sábado de carnaval, não há um fenômeno desse em nenhum porto do mundo. 9 navios, Eduardo, 9 navios de passageiros no mesmo dia. Até ao meio-dia, todo mundo... 9 navios no mesmo dia. No mesmo dia. É uma coisa gigantesca para gente ver a operação. Tudo como a maior operação logística portuária que eu já vi no mundo. Humildemente vou concordar, pelo meu pouco conhecimento. E mais, as pessoas acham navio a corda, entra e sai. Não, é muito mais do que isso, professor. Muito mais do que isso. Eu saí para 4 viagens internacionais para poder responder uma pergunta muito simples. Como vocês brasileiros fizeram isso? Eu acho que até a NASA teve vontade de convidar a gente para ir lá explicar. Imagina. Nós desatracamos na margem direita vários navios que estavam operando com granéis para poder acomodar os navios que chegaram de manhã, naquele dia 9 de fevereiro, sábado de carnaval.
até às 11 horas da manhã todo mundo tinha que descer de bordo. Aí fizeram aquela mudança geral para preparar 2 horas da tarde e eu subia mais 50 mil O pessoas. Fabrício comentava a respeito disso, Fabrício Perdomenico, que tem o nosso escritório nessa área portuária, que um dos maiores sonhos, é uma mudança gigante, né, gente? Você não vai pegar o Concais e empurrar com a mão, ele sai da está na altura da Rodrigues Alves e vai para o Valongo. Não, você tem que edificar tudo de novo e criar não somente a estrutura do Concais novo, mas em torno dele. Aí envolve governo federal e prefeitura do município de Santos. Seguramente. O governo do estado também. Também, muito bem colocado, bem calçado, eu gosto disso, eu gosto de ser calçado com a informação correta. E ele dizia, um dos maiores desejos, inclusive nesse projeto, parece uma coisa boa, mas quando você vai no aeroporto, professor, você sai da área de embarque e entra no avião como? Poxa, de uma maneira muito confortável, não pega chuva e não sente cheiro de soja. É tudo que não acontece aqui. Esse é um dos desejos, né? Que é você Conforto, mobilidade. Você tem aquele braço, né? Que agora Finger. Você tem um finger que vai sair da área de embarque no navio. Então esse é um dos desejos dele. E ele dizia que inclusive a diretoria do Concais trabalha exatamente nesse projeto. Mas a gente sabe que, eu até me recordo que eu comentei, acho que foi com o Fifi, presidente da CED, a respeito do entorno. Você vai ter ali uma mobilidade que você vai ter que mexer, a cidade ali, nós temos áreas que são mais adensadas, mas é importante que o Porto de Santos já está lá. E também tem gente assim, fala, Edu, pô, para de falar besteira, eu gosto dessa coisa de perguntar por quê. Pô, mas o Porto de Santos é um porto que só tem vocação para cargas. Não é verdade. Sabe por quê? O Porto de Santos, claro, pode ser a sua maior vocação, o professor está aqui para cobrir isso de informação, mas a chegada dos imigrantes no Brasil foi feita a maior parte pelo Porto de Santos. Exatamente. Então, quer dizer, isso não eram navios de passageiro também? Eram. Então, tem que se acomodar. A gente sabe que tem a questão do granel, a questão da celulose, a questão dos contêineres a carga, que tem toda uma logística isso diária. Quando a gente fala da importância do trabalho, dos práticos, que é outra pauta que a gente quer fazer. Daqui a pouco o professor vai, inclusive, estar sempre com essa camisa bonita aqui, né? O Senep Santos vai explicar qual a importância do Senep. Ele deu até uma ideia bacana no programa aqui, viu? Ele falou que o Senep dispõe de 2 câmeras, é isso? Na verdade, nós utilizamos de carona as câmeras instaladas. Praticagem que são uma praticagem com o Senep. A gente vai aqui parabenizar a praticagem, o próprio Senep que utiliza essas imagens para a gente passar para o mundo inteiro a beleza natural da nossa Baía de Santos, entrar no canal do Porto de Santos e quem sabe a gente possa até jogar aqui também, né? As nossas máquinas estão sendo azeitadas e em breve você vai ter informações sobre isso. Mas é importante que isso aconteça também. Mas quando a gente fala nisso, tanto a Flávia como o próprio Mário Boca, né? O Mário ele citou recentemente um debate portuário, além dos terminais, né, dos armazéns, a questão do Concais tem que ser resolvida. A gente vai avançar durante o programa aqui também de hoje, né? A gente que está num programa bastante movimentado no dia de hoje, a respeito até, muita gente não sabe, mas do 5G. O 5G tem uma importância fundamental nesse contexto. Ele dizia que os debates sobre o tema do 5G nos portos brasileiros, além do que ele dizia a importância do 5G, das ferrovias, essa integração, professor, um novo Concais. Então, só acredita que a viabilidade para a gente encerrar o tema Concais é que ela avance, nós teremos a possibilidade dessa mudança. O senhor teve acesso a esse projeto? Ou sim, ele é público, ele foi divulgado agora recentemente, a questão de 4 dias atrás. Eu tenho até te mandado depois as imagens. Por gentileza. E o centro histórico ele vai ter a chegada do VLT. Isso. O centro histórico ele já tomou todos os tomos que podia tomar quando o advento do pré-sal colocou na cabeça de todo mundo que ali ia ser Dubai. 3 torres, 8 mil empregos, a atração. Petróleo jorrando. Atração de empresários, principalmente na área de gastronomia, que montaram seus restaurantes. Até o Vanderlei Luxemburgo, treinador de futebol, tinha um restaurante dele lá. Professor. Ele montou lá, acho que a República de Cuba, sei lá. Me recordo. Isso aí. Enfim, ali era a ideia que foi passada, da década de 90, que ali nós tínhamos Dubai. Exato. Dubai da América do Sul. E aí só não esqueceram de como. Que para partir do sonho para a prática, aí deu aquele estrondo todo, era tudo pano de fundo, era tudo cortina de fumaça. Exato. E nós mergulhando. Caímos na realidade. E a área voltou a ser degradada. Agora, a importância do porto, inclusive o nosso querido Marcos Muniz comenta muito isso, é a geração de empregos, é a riqueza que passa o nosso secretário de Finanças do município de Santos,
inclusive vai realizar agora um encontro mundial sobre os oceanos, né? O primeiro encontro mundial será em Santos, no mês de outubro. Eu tenho falado muito sobre isso. Daqui a pouco eu até pego aqui e passo novamente esse fator para vocês aqui, esse evento que vai acontecer. Agora, tanto o Muniz como as pessoas conhecem, o secretário fala a importância do porto, mas ele envolve logística. Exatamente. Então, a gente, quando fala em logística, eu percebo que a região aqui, uma vez até quando entrevistava, uma pena não ter podido entrevistar outros prefeitos, né? Porque a gente vê que esse pessoal tem uma agenda muito difícil, né? E é complicado, porque a população, na hora do voto, eles procuram essas pessoas. Mas o ex-prefeito Alberto Mourão teve com a gente espera, inclusive, ouvir o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que é uma pessoa também que é bastante cuidadoso com isso, né? Ex-prefeito Santos. Mas tem todo um ritual, né? Você tem logística que envolve a cidade de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia. A gente percebe que, muito se falou anos atrás, o professor vai lembrar, pensou-se em fazer eu vou usar o nome Concais, mas não vou usar como incorrendo erro. Mas vamos lá. Se fazer um terminal de passageiros no Litoral Sul, lá para Peruíbe, lembra disso, professor? Sim, essa ideia morreu. Por interesses de um, desinteresses de outro, morreu. Mas tem muita preocupação da capacidade operacional desse novo Concais, Paulo, pelo projeto que viu, pela questão de logística, porque quando a gente fala do navio aportar aqui, o professor falou até 9 já pararam no recorde, mas você tem todo o abastecimento do navio, o que entra, o que sai, você tem toda uma logística de ônibus, veículos que trazem os passageiros para embarcar, para desembarcar. É possível se fazer essa logística toda no centro ali, na área do Valongo? É no lugar certo, afinal de contas hoje ele está distante, o terminal de passageiros está no meio de 2 terminais de grãos, sim, com a perspectiva nessa área da STS 53, sim, ser instalado um terminal para descarga de fertilizantes, o que chamou a atenção de muitos ambientalistas com relação à periculosidade de se operar com nitrato de amônio. Eu acho que é uma grande besteira, porque estão achando que Santos é o porto de Beirute que explodiu lá com 3 mil toneladas de nitrato de amônio muito lá faltou um sistema de segurança que aqui nós temos. Aqui nós temos. Então são realidades. Mas o Concais está no lugar errado. Porque se você lembrar de onde era o terminal de passageiro, era no Armazém 15. E você saía de Bordo e ia na Casa do Café, tomava um café maravilhoso, que hoje você só toma onde? Na Bolsa do Café, que é um lugar maravilhoso da nossa terra. E a Bolsa do Café está, infelizmente, cercada de degradação, especialmente aqueles armazéns que ficaram desativados. Aquele pedação de pier de gás que ficou paralisado, onde não se atracam navios. E o projeto da Concais prevê a atracação de pelo menos 3 navios de passageiros por dia. Enfim, são novos tempos que vêm por aí, nós temos que trabalhar por isso. A gente tem que cobrar, a nossa parte é cobrar, evidentemente, que o investimento vem do setor privado, mas com muita ajuda do setor público, mas o setor público às vezes patina, toca violino, como a gente costuma dizer, né? Fica indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, e acaba prejudicando o empreendimento. Sim. É isso que a gente não quer. A sua fala é importante também, muito ligada a essa questão do Concais, que a gente sabe que tem um movimento todo transitório dentro do Cais. Claro que a questão mais importante que a gente sabe é a questão portuária, a questão das cargas e descargas que nós temos diariamente dentro do porto. Mas a gente não pode não ter a firmeza de pensamento que a importância dos navios de cruzeiro que tem para a nossa cidade, que tem para a nossa região também. E esse é um ponto positivo, né? Inclusive o professor falou, nós tivemos aí a realização, né? É tão bacana, e teve no início do dia 30, nós tivemos o Festival Santos Café, que teve aí praticamente 70 atrações, unindo a questão do Centro Histórico de Santos. Quando a gente fala em centro histórico, tem muita coisa, muita gente não conhece, muita gente até fala besteira e perde a oportunidade de fazer um crescimento. Agora, ainda a questão portuária, a gente fala da questão de logística, que eu comentei até com o Marcos Muniz, e o Muniz com muita categoria, muito conhecimento, pela sua experiência, pelo seu preparo também. Vale ressaltar, tem toda essa questão, né? A gente tem aí um plano diretor, um PDZ, isso tem uso e ocupação do solo, que é muito discutível. A gente, inclusive, recentemente fez um convite para o Glaucus Farinello, né? Que é secretário, tem essa possibilidade de discutir essa questão para todos aqui na cidade de Santos, mas para o mundo inteiro através do nosso programa. Isso tem que ser muito claro. O nosso querido Roberto Barroso Filho, que toca a Getúlio, ele diz, Eduardo, tem que ter realmente um alinhamento, tem que ter um distanciamento, vai no mínimo 100 metros. Ninguém pode edificar de 100 metros para frente, tem que ser para trás.
tem que haver também um espaço destinado à área logística, como já fora no passado, e que hoje se deixou muito aquela história do empresário edificar a sua empresa e não conseguiu o alvará. Então a prefeitura, através dos vereadores, a gente fez um programa muito bacana com o Marcos Muniz,